Amém. A palavra de Deus, em 2 Timóteo 3, de 1 a 13, fala como alguém que ama o bem definido por Deus, não é? O que é bom, amável, de boa fama, ou seja, todas as coisas relacionadas com Cristo. Como alguém que ama isso, pensa sobre o mal. Cada vez mais cristãos pensam sobre o mal como o mundo, veem o mal como o mundo, se perturbam com o mal como o mundo e têm as mesmas angústias sem consolação que o mundo tem, quando na verdade, por nós sermos amantes do bem, da beleza de Deus revelada em Cristo, nós temos uma visão do mal e nós podemos ver o poder e os efeitos do pecado, e nós não damos aos efeitos e ao poder do pecado nomes psicológicos, nomes terapêuticos, nomes como se isso fossem meros resfriados e cachumbas, mas nós olhamos o mal pelo que ele é, e nós gastamos tempo olhando para o mal, o que é estranho, porque nós podíamos pensar que era melhor gastarmos todo o nosso tempo pensando e meditando no que é bom, mas nós não temos uma visão clara do que é bom, se não contemplarmos também o mal. Então Paulo diz assim: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis ou trabalhosos. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. São estes os que se introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, e sua insensatez se tornará evidente de todos. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. As perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Qual é uma das grandes bênçãos de você ser membro de uma igreja que é saturada com a pregação bíblica, saturada pela Bíblia, no que canta, no que prega? Uma das grandes bênçãos de ser de uma igreja saturada da Bíblia é que as estranhas justaposições na Bíblia, as emoções, as ênfases, as verdades aparentemente contrárias, que se chocam e impedem que nos tornemos superficiais, impede que nós nos tornemos pessoas simplistas, impede que nós nos tornemos pessoas desequilibradas. Ser saturado assim da Bíblia nos faz enxergar a realidade, não sermos superficiais. Por exemplo, uma pessoa superficial, simplista e desequilibrada, ela pode, muitas das vezes, assistir alguém, ficar irado com alguma atitude pecaminosa que ela vê em um grupo
que distorce a palavra de Deus, e ela pode tirar a seguinte conclusão: essa pessoa raivosa não é uma pessoa compassiva, porque se ela fosse compassiva, ela não estaria com esse sentimento, porque aquele grupo está pregando algo que é um pouco distorcido da verdade. Ela não tem muita empatia, não é? Quase sempre, quando você está falando coisas assim, as pessoas... A ideia da empatia é uma coisa importante e fundamental, né? Mas também é fonte de grande mal. Por que quando alguém conta algo muito triste, mas que aquilo está claramente fora do que Deus disse, alguém tenta dar um jeito naquilo? Porque você sente empatia. Alguém me conta o que aconteceu com o seu filho. Eu sou pai. Eu sei a dor que um pai experimenta em determinadas situações. Então eu quero falar uma coisa para aquela pessoa que faça ela se sentir melhor. E eu prefiro então falar algo contrário à verdade de Deus, porque eu acho que aquilo vai consolar. Então eu quero dar esperança àquela pessoa, mesmo que seja falsa, de que está tudo bem com o seu filho ou com o seu filho que partiu, porque eu quero que ele se sinta bem. Então eu digo que está tudo bem, eu digo que ele fique em paz, e eu digo paz quando não há paz. E quando você reage ao falso ensino, por exemplo, que alguém ou um grupo em nome de Jesus está dizendo, alguém pode dizer: essa pessoa não é compassiva, ela não tem empatia, ela não é capaz de chorar com aqueles que choram. Mas os instintos de uma pessoa saturada da Bíblia nunca chegariam a essa conclusão. Só acha isso que alguém que diz que aquilo que a pessoa está abraçando não passa de psicologia secular, não tem nada a ver com o Evangelho, ou que aquilo que o outro está fazendo não passa de legalismo e moralismo e não o Evangelho. Só acha que quem faz isso não tem empatia, não é capaz de chorar com os que choram, porque eles são pessoas superficiais. Então, os instintos de uma pessoa saturada com a Bíblia nunca chegariam a essa conclusão com o passar dos anos. Ele foi aprofundado se ele está num lugar que é saturado com a palavra de Deus, e se ele realmente tem um coração que foi aberto pelo Espírito de Deus. Ele é ampliado em sua compreensão da complexidade da piedade encontrada nessas justas posições que parecem estranhas. Ele foi moldado por textos como Marcos 3,5, onde Jesus diz: Jesus olhou para eles irado e entristecido com a dureza dos seus corações. Você vê, essas pessoas terão dificuldade com essas coisas que parecem contrárias. Como é que Jesus poderia ter olhado irado e entristecido? A dureza do coração deles, a resistência à verdade de Deus, fez Jesus sentir uma ira, enquanto sentia tristeza por aquilo. Irado olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos. Então, uma pessoa superficial, simplista, desequilibrada, não entenderia a ira de Jesus, porque ia pensar que então, se ele estava irado, faltava amor, faltava empatia. E a pessoa superficial, simplista, desequilibrada, tem uma noção de que a ira divina e a piedade e a empatia não podem coexistir no mesmo coração, ou não pode coexistir no coração divino. Deus não pode, Cristo andando na terra, não podia olhar para eles irado e ao mesmo tempo ter um coração compassivo. Essas coisas estão banidas da mente daqueles que não estão saturados pela Bíblia, não é? Então, dia após dia, semana após semana, ano após ano, mentes e corações saturados pela pregação bíblica
culto após culto, estão sendo formados pelas centenas de justaposições profundas e maravilhosas da Bíblia. Um povo está sendo criado cujos instintos e inclinações são complexos, como a Bíblia é complexa. Em sentir revolta em seu coração, como Paulo sentiu ao olhar para a Grécia, para Atenas, revolta em seu coração pela idolatria, e ao mesmo tempo ser um homem que diz: ai de mim se não pregar o evangelho aqui em Atenas. Eu sou devedor dos gregos, mas, no entanto, ele sentia revolta por como aquelas pessoas viviam de uma maneira totalmente oposta a Deus. Você vê, há uma complexidade que só quando nós somos saturados pela verdade de Deus, pode haver em nós, como há revelado na palavra de Deus. Então, um povo está sendo criado cujos instintos e inclinações são complexos assim, como a Bíblia, cujas respostas às situações são frequentemente pouco compreendidas quanto às Escrituras. Quanto mais você se parecer com Cristo, quanto mais você se parecer com Cristo, menos você será realmente compreendido. Haverá coisas doces e duras em você. Você quer que as pessoas tenham paz, mas nunca a paz que descansa numa mentira. Você vai dizer a verdade a elas, você vai dizer a verdade sobre que elas estão repousadas sobre psicologia secular e não sobre a verdade de Deus, sobre legalismo e moralismo e não sobre santidade. Então, o que você tem aqui é um bem-vindos à Bíblia. Há uma complexidade nela. Jesus pode olhar para as pessoas irado e ao mesmo tempo dar a vida por alguma daquelas pessoas. Então aqui a gente tem um texto de hoje, que é 2 Timóteo 3, de 1 a 13, e é predominantemente sombrio. Esse texto é um texto sombrio, eu diria que é um texto feio. Nos versículos de 1 a 5 há uma lista de 19 características feias de pessoas, de homens, que nós chamamos de mal, entre aspas, porque não é assim necessariamente que o mundo vai ver, mas eu diria então que são 19 características do homem natural, do homem não regenerado. E então nos versículos de 6 a 9 há uma descrição de como essas coisas se infiltram e de como falsos mestres se infiltravam em casas e levavam mulheres cativas. Há um vislumbre da história e com isso e como isso vem acontecendo durante séculos, como as pessoas que dizem estar buscando Deus são facilmente manipuladas por pessoas que parecem estar pregando às vezes até algo que faz delas mais santas. E depois, nos versículos de 10 a 13, há uma descrição do que custa as pessoas que vivem e tentam viver uma vida piedosa no meio da cultura que nós vivemos. Então, 19 descrições específicas da fealdade moral, da feiura moral do coração do homem. Nós olhamos para essa verdade, nós não tentamos explicá-la psicologicamente, e nem tentamos escondê-la, nem tentamos aliviar o que ela é. Há uma lista ainda maior do que as 19 coisas que Paulo diz aqui, em Romanos 1, de 29 a 31. Este é o mesmo Paulo que disse em Filipenses, assim, Filipenses 4, 8, quanto ao mais, irmãos meus, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Quando Paulo fala sobre isso, ele não está falando sobre pensar sobre coisas boas em geral, ele está falando sobre o Evangelho, porque é a única coisa realmente boa, digna de louvor no mundo. Então a justa posição de pense no que é puro. Você vê Paulo está dizendo, pense em tudo que é puro, pense em tudo que flui do caráter de Deus, pense em todas as belezas da perfeição de Deus, naquilo que Deus faz, naqueles que Ele chama, e ao mesmo tempo uma lista de 19 sujeira, impureza humana,
que abalam a sua mente, também deve fazer parte daquilo que tu medita. Parece estranho. Como é que eu vou encher minha mente de tudo que é bom, se parte do que Paulo escreve é um monte de coisas horríveis sobre o mundo, sobre os homens? Eu diria para você, bem-vindo à Bíblia. Bem-vindo à vida real. As pessoas nesse mundo que menos deviam estar chocadas com o que o mundo é, eu sou chocado com o que o mundo é, são os cristãos. Bem-vindo à complexidade da santidade. Bem-vindo à verdade da mente de Deus. A verdade da mente de Deus não cria pessoas superficiais, cria pessoas profundas, pessoas que enchem suas mentes de tudo que é bom, amável, de boa fama, de toda a verdade de Deus, toda a beleza de Deus, e faz dele a sua meditação, e dessas coisas, aquilo que enche os seus corações. Ao mesmo tempo, ele medita nessa lista, por exemplo, horrível, que o apóstolo Paulo faz. A mente saturada da Bíblia adora prolongar-se, principalmente nas belezas da santidade, na beleza de Deus na face de Cristo. Ela adora isso. A mente saturada da Bíblia sabe que a fealdade do mundo é real. Não é que a maldade e a fealdade do mundo é real no mundo. Nós sabemos que ela é real em nós também. E nós não ousamos ignorá-la, nem no mundo, nem em nós. E não será bom se não ignorarmos ela no mundo, mas ignorarmos em nós. E dermos nomes psicológicos bonitos àquilo que é a expressão da escuridão, e não de nada que se pareça com o que Deus é. Então nós precisamos saber o que é mal. Nós precisamos conhecer o que é mal no mundo e em nós. Isso faz parte do nosso chamado em meditarmos e enchermos nossa mente de tudo que é bom. Há essa complexidade. Você e uma igreja saturada com a Bíblia é uma igreja complexa. As nossas mentes se tornam complexas. Elas podem ver a beleza da ternura de Cristo enquanto ele sente ira, porque as pessoas são duras, ou porque as pessoas veem Deus como a fonte de prazeres fora de Deus, e não Deus como o prazer das suas próprias vidas. Então Paulo começa o capítulo dizendo: entenda isso, ou literalmente saiba disso. Ele está falando com Timóteo, e aqui está algo que as pessoas que amam a beleza de Deus precisam saber. Ele está dizendo: se você ama Deus, você precisa saber de toda essa maldade que há no ser humano. Você vê, se você ama Deus, está cheio do amor de Deus, você não finge que não é essa maldade, porque eu tenho empatia, porque eu quero ver o melhor. Não. Você ama Deus, você precisa saber isso. Nós precisamos saber sobre o mal. E vejo pelo menos 6 coisas sobre o mal que precisamos saber nos versículos de 1 a 13. Eu quero falar sobre elas rapidamente. Primeiro, os tempos do mal. Em segundo lugar, a severidade do mal. Em terceiro lugar, a especificidade do mal. Em quarto lugar, a fluência do mal. Em quinto lugar, o limite que o mal tem, e depois a única alternativa ao mal. Então, em primeiro lugar, os tempos do mal. Ele diz: mas entenda isso, Timóteo. Ele está escrevendo para Timóteo, que nos últimos dias virão tempos trabalhosos, pois as pessoas serão amantes de si mesmas. Hoje nós falamos que as pessoas têm pouca autoestima, que ela não gosta de si mesmo. Isso é uma linguagem totalmente da psicologia secular. A Bíblia descreve o homem como amante de si mesmo. Para o ser humano, o coração humano, que é uma fábrica de ídolos, o maior ídolo que um ser humano tem está no espelho da sua casa. A pessoa e a coisa que mais ele coloca no lugar de Deus para ser satisfeito, para sentir prazer, é a pessoa que está no espelho. O ser humano é amante de si mesmo, naturalmente. Então, na mente de Paulo, os últimos dias trazem uma intensificação do mal e não o oposto. Em 1 Timóteo 4,1 ele diz: agora o Espírito diz expressamente que em épocas posteriores alguns se afastarão da fé, dedicando-se a espíritos enganosos e ensinamentos de demônios.
O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Aí você pensa que ele vai falar coisas que pareçam ser terríveis. Ele diz: tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Está falando sobre pastores. E proíbem o casamento, e proíbem o consumo de comida. Oh, não, isso não pode comer, isso aqui é impuro, você não pode tocar nisso, não pode beber aquilo, não pode olhar aquilo outro. Enfim, você viu, parece que há piedade nisso. Paulo diz: doutrinas de demônios, estão esvaziando a cruz. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas, mentirosos, que têm consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. O apóstolo Pedro diz, em 2 Pedro 3,3, sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, ou seus próprios fortes desejos. O que eles vão pregar, o que eles vão crer, tem a ver com os seus desejos e não com a verdade. Em Judas 1,18 diz: os quais vos diziam que nos últimos dias haveria escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscência ou os seus ímpios desejos dominantes. E todos os escritores do Novo Testamento concordariam que os últimos dias, os últimos tempos, começaram quando Jesus veio ao mundo. Nós estamos vivendo nos últimos dias, é o que a Bíblia diz. E Paulo viveu aonde? Nos últimos dias. A igreja em Roma viveu nos últimos dias, como a igreja no Rio de Janeiro, hoje. Essa foi a chegada do fim. Eu diria que Jesus vir ao mundo foi o começo do fim. O último capítulo da história mundial antes da consumação, ou seja, nós estamos no último capítulo da história, antes que a história termine. Então, todo esse último capítulo, não importa quantas páginas ele tenha, ele é o capítulo final, ele é o tempo do fim, ele é os últimos dias. Então, 1 João 2,18 diz: filhinhos, já estamos nos últimos dias. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora ou os últimos dias. O anticristo é alguém que se coloca não sempre na Bíblia contra Cristo, mas que se coloca no lugar de Cristo. Ou seja, qualquer Cristo que alguém pregue que não é o verdadeiro Cristo, está se colocando contrário ao verdadeiro Cristo, é um anticristo. Por isso que ele diz que o espírito do anticristo, ou seja, daquilo que quer colocar algo no lugar de Cristo que não é o próprio Cristo, já opera entre nós. Em Hebreus 1 diz: havendo Deus falado de muitas formas, de muitas maneiras, nos últimos tempos, nos últimos dias, ele nos falou através do seu Filho. Em 1 Pedro 1,20 diz: Cristo se manifestou uma última vez, diz assim: o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nos últimos tempos, por amor de vós. Então estamos vivendo nos últimos dias, nós estamos vivendo desde que Cristo veio, nos últimos dias. Os males que caracterizam os últimos dias, Paulo diz, irromperam e irrompem de novo e de novo na história. Nós vivemos numa época que é chamada de últimos dias, e o mal sempre vai irromper e sempre vai estar crescendo nesse tempo. E quando nós chegamos ao fim do fim, nós podemos esperar a maior intensificação de todo o mal. Então, a ideia de que a igreja melhorando o mundo, ela nunca está ligada ao que a Bíblia diz. Isso acontecerá enquanto o fiel remanescente povo de Deus experimenta uma devoção incandescente a Jesus Cristo e uma disposição até para morrer por causa da glória de Cristo, enquanto o mal
continua aumentando. Por exemplo, está em Mateus 24, 12 e 14, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações, então virá o fim. A Bíblia diz que se Jesus contém o mal por causa dos eleitos no mundo, isso significa que devemos ter muito cuidado para não presumir que a degeneração da cultura nos últimos dias, que é desde que Cristo veio até agora, se deve ao fato da igreja não ser santa. Porque isso é muito comum as pessoas dizerem: se a igreja fosse mais santa, o mundo seria melhor, Campo Grande seria melhor, o Rio de Janeiro seria melhor, o Império Romano seria melhor. Mas a Bíblia diz o contrário. Diz que nos últimos tempos o homem vai ser pior. E enquanto a igreja vai sendo mantida e santificada, o mundo não vai se tornando melhor. O mundo vai se tornando pior. Não há nenhuma promessa na Bíblia de que a santidade da igreja garante a transformação da cultura. Hoje, o evangelho social diz isso. E o legalismo diz a mesma coisa. Quantas vezes você já ouviu as pessoas falar assim: se a igreja orasse 1/3 do que a Bíblia diz, o mundo já teria mudado? Não tem lugar nenhum da Bíblia dizendo isso. Não é? A Bíblia diz o contrário, que a igreja santa vai ser perseguida no mundo. Que se você quiser viver piedosamente para Cristo, você sofrerá perseguições. Nunca vai haverá o ponto em que quanto mais santa a igreja for, o mundo vai falar: que coisa maravilhosa, a igreja é incrível. Mas as pessoas dizem isso, e as pessoas colocam isso: se a igreja fosse o que devia ser, o Brasil estaria diferente. A Rio de Janeiro seria diferente, a cultura seria diferente, os homens seriam melhores. Mas não está nada disso na Bíblia. Não há nenhuma relação entre santidade da igreja e o mundo sendo um lugar melhor. E também devemos ter cuidado para não presumir que o nosso dia é o fim, no sentido de que Jesus vai voltar enquanto estamos vivos, porque desde que Jesus veio ao mundo, é os últimos dias. Então, Timóteo está vivendo os últimos dias, mas nós estamos aqui 2000 anos depois. Nossas vidas são muito curtas para os períodos que Deus determina. Toda geração cisma que a época dela é o último dia, no sentido de que não vai haver uma próxima geração. Lutero pode ter pensado nisso, mas já passaram-se 500 anos e nós estamos aqui. E é possível que daqui a 1000 anos haja pessoas aqui. Nós não sabemos qual é o tempo dos últimos dias. Jesus prometeu que o seu filho viria ao mundo e durou milhares e milhares de anos para ele vir. E a Bíblia diz que no tempo certo ele veio. Por que milhares de anos? Porque é como Deus determinou. E eu, particularmente, não tenho nenhuma preocupação em quantos milhares de anos vai passar a história dos homens quando eu não estiver mais aqui. Isso não é da minha conta, não me importa nem um pouco. Se quando eu tiver partido e estar com Cristo, a história aqui vai continuar mais 1000 anos. Isso é a história de Deus. Não é? Eu estarei desfrutando daquilo que eu anseio desfrutar. Quanto tempo a história vai durar, não tem nada a ver comigo. Pode ser que entre agora e o fim do fim, Deus planeje outro grande avivamento, como a reforma. Mas nós sabemos que se ele houver, alguns anos depois, o mal terá entrado, tocado, como hoje nós vemos, apesar da reforma ter acontecido. Então eu acho que devemos orar, evangelizar para esse fim. Não é nosso chamado concordar com as trevas, mas pregar a luz. Mas não é nosso chamado como igreja colocar sobre nós a ideia de que quanto mais se nós vivermos em santidade, como devemos viver, e para a glória de Deus, então o mundo vai mudar, então o Rio de Janeiro vai mudar, e Campo Grande vai mudar, e o Brasil vai mudar, e o mundo será um lugar melhor, porque a Bíblia diz o oposto. Diz que nos últimos tempos os dias serão piores e não melhores. Em segundo lugar, a severidade do mal. Mas entenda isso, que nos últimos dias virão tempos trabalhosos. Essa palavra é totalmente fraca.
não é o que Paulo realmente está dizendo. Eu acho que a versão da NVI está melhor, porque diz assim, nos últimos dias haverão tempos terríveis. Isso está mais próximo na NVI da tradução do que Paulo está dizendo, mas ainda não é ideal, não é? Porque terrível, tempos difíceis, tempos trabalhosos, é uma tradução suave. A palavra usada por Paulo aqui é a mesma palavra, ela é usada em outro lugar no Novo Testamento. E ela é usada em Mateus 8, 28, que fala sobre os endemoniados de Gadara. E explica como eles eram. E como eles eram é a palavra que Paulo usa para falar que os últimos dias, que compreendem a primeira e a segunda vinda de Cristo, serão assim. E o texto diz assim: e tendo chegado ao outro lado, a província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eles eram, que ninguém podia passar pelo caminho deles. Tão ferozes, essa é a palavra que Paulo usou em grego, é a mesma palavra que é usada aqui. Eles eram tão ferozes que ninguém podia passar perto deles. Se visse eles, ia para outro lugar. Isso é o que Paulo usou, essa é a mesma palavra em grego, essa é a palavra que é usada em 2 Timóteo 3,1. Mas entenda isso, que nos últimos dias, os dias serão ferozes. Então, em outras palavras, o mal não será simplesmente feio de assistir. Que coisa feia, que coisa horrível, que coisa triste, porque às vezes o mal é assim, só uma coisa feia. Mas, por exemplo, naquele texto lá, os endemoniados de Gadara, eles eram ferozes, era mais do que feio. De assistir, era violento, era feroz, era destruidor. Você podia ser morto, era violento. Então, verbalmente feroz e fisicamente feroz. E nós vamos ver isso na lista a seguir. Paulo diz que os últimos dias é caracterizado por ser um tempo feroz. Isso significa que a alegria invencível que o povo de Deus conhece como cristão, por causa da obra de Cristo e da nossa nova e segura relação com o Pai, não depende da sociedade que nós vivemos, não depende dela ser melhor, não depende do Rio de Janeiro ser melhor, o Brasil ser melhor, ou o mundo ser melhor. A Bíblia diz, ao mesmo tempo em que nós temos uma alegria indizível e cheia de glória, que o tempo que nós vamos viver serão ferozes. É óbvio que se a paz que você tem, ou a alegria que você tem, depende de como esse mundo é, se ele é feroz ou não, então você tem um problema. Porque a Bíblia diz as duas coisas: vocês vão viver em dias ferozes e vocês vão ter paz. Porque a paz e a alegria de vocês não tem nenhuma relação com a ferocidade da cultura em que vocês vivem. E quem pode dizer quão feroz foi a cultura do apóstolo Paulo? E quem pode dizer que ele não desfrutou dessa alegria indizível, cheia de glória e dessa paz? Então, não depende da ausência da fealdade moral. O mundo é muito imoral, o mundo é muito terrível, o mundo é muito violento, o mundo é muito assim, e isso faz eu ficar assim, é por isso que eu sou assim, por isso que eu olho para todas as coisas e tenho essa angústia sem fim. Você vê, não precisamos e não devemos deixar que a imoralidade da nossa cultura e os horrores dos últimos dias abafem nossa alegria em Cristo. O que a Bíblia diz é que, na verdade, é totalmente impossível essa ferocidade dos últimos dias abalarem nossa alegria em Cristo. E nós também não temos uma alegria em Cristo para que Ele acabe com a ferocidade da nossa cultura, porque a Bíblia diz que nos últimos dias, os dias serão ferozes. Essa é uma daquelas complexidades estranhas e profundas da santidade cristã, que eu falei, que é o privilégio de você pertencer a uma igreja saturada com a pregação bíblica. Você tem uma mente e um coração agora que é complexo e compreende essa complexidade. Como é fácil cair em uma festa de pena de si mesmo, de
comiseração. Não posso viver nesse mundo. Esse mundo é muito terrível. Esse mundo acontece coisas horríveis. As pessoas fazem coisas horríveis. E sentir pena de você mesmo, porque nosso pequeno paraíso na terra é um inferno. Porque nós achávamos que podia realmente construir um pequeno paraíso para vivermos, longe da feiura, da maldade, da ferocidade do coração do homem natural. Nós nunca fomos prometidos que a terra seria o nosso céu antes do retorno de Cristo. E nunca foi prometido a nós que nós poderíamos construir como igreja pequenos paraísos no mundo. O que a Bíblia diz é que haveria um céu dentro de nós, uma alegria indizível e cheia de glória, mas que os dias seriam ferozes. Então nós nos alegramos, como Romanos 5 diz, na esperança da glória de Deus. Então nós nos alegramos nas tribulações dos dias ferozes. Ou Romanos 8, 24 e 25, que diz: nessa esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que vê? Mas se esperamos o que não vemos, esperamos pacientemente. Há uma paciência jubilosa em nós. Há uma paciência que nos faz nos gloriarmos na esperança da glória de Deus, que nós não vemos ao nosso redor. Ela está dentro de nós. Nós nos gloriamos nessa esperança, mas nós esperamos o que não vemos. E se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Então nós esperamos em meio às tribulações e nos gloriamos nelas, no dia feroz que vivemos. 1 Pedro 1, 8 diz: embora você não tenha visto a Cristo, você o ama. E embora você não o veja agora, você crê nele e se alegra nele com uma alegria indizível e cheia de glória. Essa é a complexidade da santidade. Você não vê Cristo agora, mas você o ama mais do que tudo que você vê. Você está no mundo experimentando a ferocidade dele, mas vocês têm uma alegria tão profunda e inexprimível no Cristo que vocês não veem, que vocês podem viver nesse mundo feroz. Em terceiro lugar, as especificidades do mal. 2 Timóteo 3, 2 a 5, Paulo lista 19 exemplos. Ele não está esgotando, de pessoas não regeneradas, né, da maldade humana, como nós nascemos, que vão povoar o mundo nos últimos dias. Dias ferozes. E eu vou fazer o que eu encorajo você a fazer. Eu vou ler a lista, adicionar minha breve descrição do que ela significa. Você vê, meditar na glória de Deus faz nós meditarmos na bondade infinita, em tudo que é puro, amável, mas faz nós também conhecermos profundamente a maldade e meditarmos nela a partir da verdade de Deus e termos uma interpretação correta da maldade. E o objetivo de uma lista como essa não é nos desviar do mal, ou seja, tentar escapar da ferocidade do mundo, ou nos gabarmos das outras pessoas ao podermos acusá-las de serem e viverem uma vida com essa ferocidade que o pecado produz. O objetivo é compreender as falsidades e a variedade do mal no coração do homem, e identificar esse mal no mundo, esse mal quando entra na igreja, distorcendo a verdade, e ainda discernir esse mal em nós, o que é difícil, não é? Quase sempre as pessoas levam anos, e elas nunca mudam, porque elas nunca admitem o mal nelas. Nós nunca nos arrependemos de verdade, e nunca é realmente mortificado um pecado que eu insisto que não tenho. Insistir que não tem, ou seja, não discernir o mal em si mesmo, é o fim. Se uma pessoa fez isso até o fim, ela nunca foi redimida, não é? Porque o redimido pode olhar para o mal em si mesmo e saber que aquele mal foi punido infinitamente em Cristo. Agora ele pode não mentir mais sobre aquele mal, então ele pode mortificar o pecado que foi cancelado. Mas se ele nega o mal que está nele, é óbvio que aquele mal não foi cancelado na cruz. É por isso que ele o protege, é por isso que ele dá outro nome, é por isso que ele dá um nome psicológico para o mal,
Na cruz, Jesus não tratou de problemas psicológicos. Ele é aquele que tira o pecado do seu povo. Então, 2 Timóteo 3, 2-5 diz, porque as pessoas serão amantes de si mesmas, elas vão ser narcisistas, elas são focadas em si mesmas, elas fazem, respiram e existem pensando nelas mesmas. Ela pensa na igreja em relação a ela mesma, se não tiver bom em relação a ela mesma, então é ruim. Ela analisa as pessoas em termos dela mesma. Se as pessoas não agradam a elas, então elas são ruins. Tudo que ela faz diz respeito a ela mesma. Até o tempo ela analisa, fica triste ou feliz em relação a ela. Tudo é a respeito dela. Então, essa é a primeira coisa na lista de Paulo. Porque os homens serão amantes, serão narcisistas. Em segundo lugar, eles vão ser amantes do dinheiro, vão ser materialistas. Vão se apegar à ideia de que eles são vencedores pela quantidade de dinheiro que eles têm. Que eles são pessoas de sucesso, dependendo da casa que eles moram, do carro que eles dirigem. Nos últimos dias ferozes, o homem será assim. Amante do dinheiro. Em terceiro lugar, eles vão ser orgulhosos, ou seja, eles vão amar chamar atenção para as suas realizações. E se ele não tiver as suas realizações satisfeitas, ele não vai achar nada bom no trabalho, no lar, na igreja. Ele não vai se sentir valorizado, ele não vai se sentir assim, ele vai sentir que ele não é útil, ele vai se sentir mal, porque os homens serão orgulhosos. Eles querem chamar atenção para a sua realização, e se ele não pode fazer nada para as pessoas prestarem atenção nas suas realizações, ou ele não tem oportunidade de mostrar suas realizações, então ele tem problema. Em terceiro lugar, e quarto lugar, eles vão ser arrogantes, ou seja, eles vão ter, o que Paulo está dizendo, eles vão ter uma visão alta de si mesmo, em vez de ser aquilo que Paulo diz assim, olha, considere os outros superiores a você. Eles vão ser o oposto. O homem vai ser arrogante, ele vai ter uma visão alta dele mesmo, em comparação com as outras pessoas. Eles vão ser abusivos, ou seja, eles vão ser verbalmente ofensivos, eles facilmente vão ferir com a língua. Em épocas de rede social, isso se multiplicou, né? Porque atrás do computador as pessoas tendem a ser mais abusivas no que dizem. Eles vão ser desobedientes aos seus pais, ou seja, aqui não está falando só sobre o filhinho ser obediente, o que caracteriza os dias ferozes é que o homem tem um espírito rebelde. E é tão rebelde que mesmo as pessoas mais próximas, nas quais eles devem a vida como seus pais, eles não vão se sentir bem em se submeter a eles. Isso é a rebeldia no seu estado mais profundo. Quem é mais próximo que os pais? Quem se gastou mais para cuidar de alguém do que os pais? Mas nem esses. Então eles vão ser ingratos nos últimos dias, ou seja, o que é isso? Eles vão supor que eles merecem coisas de Deus, da igreja, dos irmãos, dos amigos, que eles têm direitos, e como eles não estão recebendo o que eles recebem por direito, eles não são eles são ingratos, eles não conseguem ter um sentimento de gratidão, porque eles acham que têm direito a tudo, têm direito ao amor de Deus, têm direito ao amor do mundo, eles se acham pessoas com direitos, e eles serão ímpios. O que Paulo está dizendo, a palavra que ele está usando, eles são indiferentes a atitudes e atos que reflitam a beleza de Cristo. Eles vão viver como se a vida deles não fosse sobre Cristo. Eles vão ter sem coração, ou seja, são incapazes de simpatia real e empatia real. Eles vão ser irreconciliáveis, ou seja, eles não vão gostar de perdoar, ou eles vão dizer, eu não consigo perdoar. Eles são irreconciliáveis. É o que caracteriza, essa é a lista. Eles vão ser caluniosos, eles vão distorcer diabolicamente o que as outras pessoas dizem e fazem. Eles vão ser sem autocontrole, ou seja, eles vão ser escravos dos seus apetites. Hoje está frio, é difícil de sair da cama, então vou ficar na cama. Isso é mais confortável do que isso, aquilo é mais confortável, eles vão ser escravos dos seus apetites. Eles são guiados pelos seus apetites, pelos seus confortos, pelo que lhe é conveniente. A outra coisa da lista, vão ser sem controle e depois vão ser brutais. Ou seja, eles vão ser... são pessoas mortos para a ideia de ternura. Tudo, em qualquer lugar, no mercado, no trânsito, na igreja, tudo faz... ter uma resposta brutal. Eles não vão ser amantes do bem, ou seja, eles vão ser incapazes de saborear a beleza moral.
por si mesma, vão ser traiçoeiros, Paulo diz. Ou seja, a palavra que ele está usando é no sentido de que eles vão quebrar suas promessas. Eles fazem promessas, fazem compromissos. Eu serei assim, eu farei isso. Fazem isso no trabalho, farão isso no seu lar, farão isso na igreja, farão em todos os lugares. Mas eles vão quebrar a promessa para o seu próprio benefício. Quando não for conveniente, eles não vão cumprir o que dizem. Eles vão ser imprudentes, ou seja, o desejo de admiração vão fazer eles assumir risco por coisas preciosas. Por querer ser admirado pelo mundo, pastores se colocam na pior condição, que é pregar algo que não é o evangelho. Você vê imprudentes. Eles vão ser inchados de vaidade, Paulo diz, ou seja, cegos para a feiura da autopromoção, da autopreocupação e a beleza de admirar os outros com aquilo que Deus faz, porque eles são inchados com vaidade. Eles vão ser amantes do prazer em vez de amantes de Deus, ou seja, eles vão encontrar mais satisfação, excitação em coisas que não é Deus. Eles vão ficar excitados e empolgados com dinheiro, excitados e empolgados com promoções, excitados e empolgados com entretenimento, mas Deus vai provocar pouca ou nada disso, vai ser quase que uma dificuldade, não adoração corporativa, não, é uma coisa necessária. Eles vão ser mais amantes do prazer, em vez de amantes de Deus. E Paulo diz, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Ou seja, vão usar o evangelho para ganho pessoal, sem valorizar Cristo acima de tudo. Vai ter a aparência de piedade, mas vai negar o poder do evangelho para fazer o que ele diz. Isso é muito comum hoje, não é? Eu sou o filho de Deus, mas não tem paz. O evangelho tem uma aparência de piedade, mas não há o poder. Por que o cara precisa de, igual o Paulo estava chamando de doutrinas de demônios, não toques, não olhes, não manuseis? Ele não acredita no poder de Deus. E se ele é uma pessoa que não é transformada, então ele sempre julga que o evangelho, se ele não experimenta uma alegria indizível e cheia de glória, ele é cínico sobre outras pessoas que experimentam isso. Se ele não consegue viver uma vida de pureza sexual, ele acha que todas as pessoas são iguais a ele. Porque a ideia, não é, de que a graça, ela não é só perdão, mas o poder de Deus, que onde o pecado dominou abundando, a graça superabundou, não é real para eles. Você pode dizer que Paulo sabe que ele está nos últimos dias, porque ele começa no versículo 1 e 2 dizendo que esses são os últimos dias, e que as pessoas seriam assim nos últimos dias, e que você vê uma meditação que faz de você alguém maduro, é uma meditação na bondade infinita de Deus, em tudo que o evangelho faz, mas também é uma meditação na maldade profunda do coração do homem nos últimos dias, que seriam dias ferozes, porque toda essa maldade estaria sendo menos represada. E Paulo termina a lista no versículo 5 dizendo a Timóteo, evite essas pessoas. Elas estão lá, não estão apenas chegando, mas também estão presentes mesmo na igreja e onde Timóteo estava. E assim é hoje. Quando ele diz evite-os, ele não quer dizer não fale com eles, não conviva com eles. Você está vivendo no mundo feroz, como você faria isso? E em 2 Timóteo 4,5 ele diz a Timóteo, faça o trabalho de um evangelista. Ou seja, o que é isso? É estar em contato com o mundo inteiro, manifestando Cristo em todos os lugares. Em vez disso, ele quer dizer então, não saia com eles mês a mês, como se eles não estivessem em apuros. Não conviva com esse mundo e com essa cultura como se realmente, como alguns cristãos acham, que elas não estão participando de determinadas coisas, mas essas coisas são normais. O simples fato de que Paulo dá uma lista tão longa de males mostra que ele tinha visto todos esses males à volta dele o tempo todo. Mas ele está dizendo, não tenha comunhão com esse mal.
Você está perto, você está envolto, você respira essa cultura. E ele havia pensado muito sobre o modo como o pecado destrói a vida humana. Você vê, Paulo não ficou olhando para um homem que ama o dinheiro e achou que isso é normal, você não precisa ganhar muito dinheiro, até eu estou querendo ganhar também. Ele viu como isso era totalmente mal, maligno, o homem amante do dinheiro, isso é terrível. Você vê, ele viveu no meio da cultura, mas ele conseguia ver a maldade, onde as pessoas não veem. Pense profundamente sobre o que você vê. Isso te aflige a ser uma pessoa de oração, uma pessoa que vigia. Quando você vê Paulo dizendo, os homens serão amantes de si mesmos, eles vão fazer tudo e olhar para todas as pessoas em relação ao que elas fazem para ela. Então, se você medita sobre isso, você pensa, eu sou assim, isso que eu estou sentindo agora, estou fazendo, está expressando essa maldade que Paulo fala a respeito dos últimos dias. Você vê assim que Paulo vivia. Quando você cuida do evangelho que salva e fala aos que perecem, enquanto você está atento ao mal no mundo, no homem e a você mesmo. E você então está focado em, ao contemplar a beleza de Cristo, ter uma alegria indizível e cheia de glória nele que te leva ao caminho oposto a isso. Em quarto lugar, o rastejamento do mal. Evite essas pessoas, pois entre eles estão aqueles que se infiltram nas famílias e capturam mulheres fracas, sobrecarregadas com pecados e desencaminhadas por várias paixões, sempre aprendendo e nunca conseguindo chegar ao conhecimento da verdade. Outro dia eu estava vendo na internet uma conferência de mulheres e reformadas e focadas em Deus, e foi a única conferência de mulheres que eu vi até hoje, que eu estava vendo lá, não era no Brasil, em que eu realmente gostei, porque a conferência, apesar de ser uma conferência para mulheres, ela não era sobre assuntos femininos, ela era sobre Deus, sobre conhecer Deus. E a pregação, eu estava até falando na internet ontem, a pregação para os jovens deve ser focada em Deus e não problemas da juventude, interesses da juventude. Porque é óbvio que se ela está em interesse da juventude, eu fiz da pregação algo que não é focado em Deus, porque senão não faria diferença a idade que aquela pessoa tem. Paulo está falando para um jovem de 20 e poucos anos. Ele não está falando sobre os interesses da juventude, está falando sobre Deus. A pregação, então, para o solteiro não é sobre namoro, sexo. Quando o homem é focado em Deus, então ele vai saber como um homem solteiro se relaciona com essas coisas. E a pregação para as mulheres, então, não é focada em assuntos femininos. A pregação para casais não é focada em romance, em dicas de... Ela é focada em Deus. A pregação para os pais é focada em Deus. Porque o interesse maior dos pais é glorificar a Deus como pai, e não como eu posso fazer os meus filhos serem as pessoas mais felizes do mundo, sem ser focado em Deus. Então a pregação é focada em Deus. Uma das razões pelas quais eu fiquei até emocionado ao ver, é justamente por causa desse versículo 6 e 7, ao ver aquela conferência de mulheres que não estava tratando de nenhum assunto feminino. Porque a Bíblia diz, não é da vontade de Deus que as mulheres, por exemplo, sejam fracas em seu discernimento e sobrecarregado com o pecado e seja desencaminhada por alguém que, em vez de estar pregando o Evangelho, está distorcendo o Evangelho. Não é da vontade de Deus que as mulheres sejam vulneráveis assim, que os jovens sejam vulneráveis assim, que os adultos sejam vulneráveis assim, que os homens casados e mulheres casadas sejam vulneráveis assim, que os solteiros. E eles só não são vulneráveis ao erro se eles são focados em Deus. Se a pregação da igreja é saturada da Bíblia. Essa vulnerabilidade que Paulo está falando sobre essas mulheres, para Timóteo, tem como objetivo nos encorajar Timóteo, porque o ponto é que o mal é insidioso.
Ele rasteja para os fracos, mulheres fracos, homens fracos, jovens fracos, solteiros fracos. Essas pessoas não são fracas porque são solteiras, não são fracas porque são mulheres, não são fracas porque são homens, não são fracas porque estão na meia-idade, não são fracas, essa pessoa tem mais problemas assim com sexo por causa disso ou daquilo. Essas pessoas são fracas porque elas são vazias da palavra de Deus, Paulo diz. Então qualquer suposta piedade neles não é acompanhada com o poder do Evangelho. E a tarefa da igreja é tornar mulheres, homens, crianças, jovens, adolescentes poderosos na palavra de Deus, que compreendam o dia feroz que vive, a maldade no mundo, a maldade quando se manifesta em seu próprio coração, saturados com a palavra de Deus, para que mulheres, homens, jovens, adolescentes possam se opor ao diabo, se opor ao pecado em si mesmo, se opor ao mundo, para que mulheres, homens, jovens não sejam diletantes que estão sempre experimentando novas tendências e nunca possam ser firmes em nada, porque ele fala, nunca chegam ao conhecimento da verdade. Tem gente que é assim, encontrei a fé reformada, maravilhoso, passa 2, 3 anos e já está cheio de problemas, de dificuldade, e já está olhando para outra tendência, para outra coisa. Ele não é firme na verdade. Paulo diz, eles são levados, essas pessoas são levadas para lá e para cá, eles nunca são firmes. Essas mulheres que ele está dizendo aqui estão sendo levadas porque elas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Quando você chega, você está firme. Eu vou estar firme com 20 anos, com 30 anos, com 40 anos, com 50 anos, com 60 anos. Eu, como pastor, por exemplo, vou pregar a mesma coisa com 20, com 30, com 40, com 50, com 60, até morrer, porque sou firme na verdade. Eu não estou sendo levado por novas tendências. Paulo está dizendo, o jovem, a mulher, o homem, o velho, o solteiro, o casado deve ser firme na verdade. Se ele for firme na verdade como casado, ele não vai ser levado por uma tendência falsa de piedade. Ele vai viver para a glória de Deus. Então seja dito alto e claro que a visão bíblica para homens, mulheres e jovens é que ambos estejam profundamente, solidamente fundamentados na Bíblia e na doutrina bíblica em toda a idade. E eles vão estar prontos para todas as coisas, o casamento, a ser solteiro. Vão estar habilitados a não serem escravos e amarem o dinheiro, como Paulo botou na sua lista, a não ser escravo de nenhum prazer, não ser amante de si mesmo. Você conhecerá a verdade, mulheres, homens, jovens, e essa verdade vai libertar todo mundo. Não tem nada a ver com faixa etária, não tem nada a ver com meus interesses particulares. Eu sou jovem, estou pensando só em namoro, em sexo. O que Deus diz sobre isso? Eu estou interessado em Deus, livre da fraqueza da ignorância. E como livre da fraqueza da ignorância? Através da Bíblia. Livre do fardo do pecado. Como livre do fardo do pecado? Pelo poder do Evangelho. Livre do poder da paixão. Porque eu tenho muitas... em mim, meus hormônios são fortes, e aí é meu instinto sexual. Livres do poder da paixão, através do poder do Espírito Santo. Olhe, em quinto lugar, o limite do mal, em 2 Timóteo 3, de 8 a 9, como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, estes também resistem à verdade, a mente deles é depravada, são reprovadas na fé, não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente. Isso significa que aqueles que são cristãos verdadeiros nunca vão ser enganados por nada, finalmente. Uma pessoa que foi regenerada de fato, ela nunca vai viver essa história de que alguém foi regenerada, ela abraça doutrinas distorcidas do Evangelho, vive em doutrinas distorcidas do Evangelho, melhora um pouco, sai um pouco e morre desse jeito. Nunca vai acontecer. Alguém que foi realmente iluminado pelo Espírito de Deus, finalmente enxerga o mal. E aqui é mencionado pelo apóstolo Paulo, Janes e Jambres, que resistiram a Moisés. Na verdade, o nome deles não aparece em nenhum lugar da Bíblia. Mas toda a literatura judaica, por exemplo, escritos famosos de 600 anos de Cristo falam sobre Janes e Jambres. Eles são os dois
os 2 magos de Faraó, que quando Moisés fez as primeiras os sinais, eles também lá com a sua magia fizeram um troço lá parecido. E as pessoas falaram, está vendo? E os magos também têm poder. Até que eles foram totalmente envergonhados, como quando as pragas atingiram eles mesmos e ficou evidente que eles eram uma fraude. Paulo está dizendo, como eles resistiram à verdade, Janes e Jambres se opuseram a Moisés, tentando fazer algo que impactasse. Então, mas eles acabam sendo revelados pela sua insensatez. E é o que está em Êxodo 7:11, né, quando o faraó chamou os sábios, os encantadores e os magos do Egito. Então, os principais eram esses 2. Na época de Paulo, havia circulação de livros da tradução judaica a respeito disso, e os nomes deles figuram lá, por exemplo, no Targum de Jonatas. É um conjunto de traduções de comentários do Velho Testamento, escritos 600 anos antes de Cristo. Que fala assim, imediatamente Janes e Jambres, os chefes dos magos de Faraó, abriram a boca e responderam a Faraó, um certo filho está prestes a nascer na congregação de Israel, por cuja mão virá a destruição de toda a terra de Mizraim. Por isso fez Faraó, rei de Mizraim, dar conselho para as parteiras judias, o nome de uma das quais foi Sifra, e o nome de outra Pará. Enfim, eu podia citar vários livros, como o documento de Damasco, encontrado em Qumran, que fala sobre Janes e o seu irmão mago. É isso que Paulo está mencionando. Então, quando Paulo fala como Janes e Jambres resistiram a Moisés, se você ler o Novo Velho Testamento, nunca tem uma passagem que fala sobre Janes e Jambres, mas a história judaica que foi passada, né, de pai para filho, da época de Moisés, dava esse nome aos 2 magos mais importantes. E Paulo está dizendo aqui, eles eram vistos como pessoas que tinham capacidades. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, não importa o que alguém faça, o homem regenerado vai estar sempre olhando só para a verdade. Janes e Jambres jogaram uma vara no chão quando Moisés jogou a dele, e a deles viraram uma cobra. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte, um filho de Deus nunca é enganado por nada. Nada que pode parecer até aparentemente incrível. Poxa, como é que o cara fez isso? Como é que o mago fez? Como é que Janes fez isso? Não importa. Você nunca vai ser enganado. O filho verdadeiro de Deus, nos últimos dias, nunca vai ser enganado pela falsidade, ainda que ela tenha coisas assim. E, por fim, a alternativa ao mal. Ele diz, você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança. As perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente para Cristo nos últimos dias serão perseguidos. Contudo, os perversos, os impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Ou seja, a alternativa ao mal é o sofrimento piedoso e a libertação final. A alternativa a esse mundo feroz não é nós não sofrermos por causa de Cristo, mas levarmos o vitupério de Cristo, não é tentarmos criar paraísos na terra, é vivermos para Cristo no meio daquilo que os dias ferozes são. Ele diz, você viu minhas perseguições, você viu meu sofrimento, eu estou dizendo a você, Timóteo, que como esse tipo de maldade no mundo feroz, sobre o qual eu tenho falado e fiz essa lista, qualquer um, não apenas eu, que queira viver apenas para a glória de Cristo, irá sofrer. Além do sofrimento natural da vida, vai sofrer por causa disso. Essa pessoa será perseguida. De fato, todos os que desejam viver uma vida piedosa em Cristo Jesus serão perseguidos. Portanto, não pense que é estranho. Eu sei que a perseguição está chegando a você, eu sei que, Timóteo, você pode ser jogado na cadeia, eu sei que eu tenho sido preso e torturado e que muitos estão sendo mortos. Não pense que é estranho, porque se a igreja fosse poderosa, o mundo ia nos tratar bem. O poder de fazer isso virá da confiança da sua libertação do mal, adquirida pelo sangue de Cristo. Se você realmente tem uma esperança da glória de Deus, esse é o poder para você viver no mundo. O final do verso 11 diz, quais as perseguições que sofri, todavia, de todas eu fui liberta. Paulo não quis dizer, Deus me livrou de todo o sofrimento. Ele foi apedrejado em Listra. Ele diz, a aflição que eu passei em Listra, ele estava falando sobre o seu apedrejamento.
Ele não quer dizer assim, eu fui apedrejado, parecia que eu ia morrer, mas eu vivi. Não é isso que ele estava dizendo, porque você sabe que Paulo vai acabar morto. Ele diz, o Senhor ficou do meu lado. Então essas dores, essas aflições, esses apedrejamentos nunca fizeram minha fé perder o deleite em Cristo. É isso que ele está dizendo, é isso que ele está dizendo, Deus me libertou, me livrou. Ele perseverou na fé, porque a fé dos eleitos é indestrutível, de modo que eu estou andando e me deleitando em Cristo pela sua graça. E o resgate final que Paulo tem em mente é entrar no reino celestial. Quando ele finalmente for morto, ele será resgatado. Essa é a alternativa final ao mal. Não é um mundo que nós fizemos do mundo um paraíso. Pode custar muito para você se levantar contra o mal nos últimos dias, que você vê em você, que você vê no mundo, que você vê na igreja, mas eu te prometo, ele está dizendo pela autoridade da palavra de Deus, se você permanecer pela fé em seu Salvador crucificado, em paz, se gloriando na esperança da glória de Deus, então você vai ser liberto. Então 2 Timóteo 4,18 ele diz, o Senhor me livrará de todo mal, de todo ato maligno, e me levará a salvo para o seu reino celestial. Ou seja, Paulo está dizendo, é nesse momento que nós diremos com grande alegria, adeus mal, adeus para sempre, nunca mais eu vou experimentar nenhum dos seus frutos. É assim que alguém que ama o bem, medita no que é bom, amável, de boa fama, enxerga o mal no mundo. Então assim que ele reage ao mal no mundo. Pai, obrigado por esta manhã, nos deu zelo pela sua palavra, de aprendermos e chegarmos ao conhecimento da verdade e não o oposto, em nome de Jesus. Amém, queridos, amém. Come to